Muitos jornais e muitas pessoas têm repetido que a pandemia do novo coronavírus revelou a desigualdade, que agora sim deu para ver que ela existe e que ela é horrível, como se já nos falasse disso há muitos séculos. Na verdade, a crise sanitária aumenta os contrastes e torna ainda mais difícil negar a realidade, a desigualdade e os seus efeitos perversos. Quando a gente olha para o passado, para outras crises sanitárias, dá para ver como as epidemias e as desigualdades foram articuladas, como isso fez parte da produção das cidades e resultou em segregação. Nesse vídeo, eu analisei o contexto e as consequências da epidemia de febre amarela e o surto de cólera em São Paulo de 1893. Para a gente poder entender as questões que envolvem cidade, epidemia, desigualdade, segregação, especificamente sobre o caso da febre amarela e do cólera na década de 1890, a gente precisa voltar para a metade do século XIX, quando o Brasil estava passando por transformações muito profundas da sua base produtiva e social. Essas mudanças foram decorrência do fim gradual da escravidão e, ao mesmo tempo, da integração do Brasil à economia industrial. Dessas mudanças surgiram novas relações entre os grupos sociais e isso demandava novas regulações. Vamos pensar que uma das relações básicas era entre os fazendeiros brancos e os negros escravizados, uma relação de trabalho baseada na escravidão e que foi proibida aos poucos até chegar à Lei Áurea. A ordem era estabelecida pelos castigos, pela tortura, pelo medo. Se ninguém mais pode ser escravizado, essa relação muda. E também muda a forma de se estabelecer a ordem, que sai dessa esfera privada e vai para a esfera pública conforme o Estado vai assumindo essa função. Essas novas relações demandaram novas leis. Uma delas foi a Lei de Terras de 1850, que foi fundamental na formação da nossa desigualdade. Essa lei estabelecia as novas formas de acesso à terra e definiu que a única forma de ter um pedaço de terra era através da compra e evitou qualquer possibilidade de reforma agrária. No fundo, essa lei serviu para manter a terra concentrada na mão de poucas pessoas. Só para a gente ter uma ideia, nesse momento, outros países que já tinham declarado sua independência e adotavam o trabalho assalariado, como a Austrália, os Estados Unidos, eles também estavam criando as suas leis de terras. A diferença é que eles optaram pela reforma agrária, dividiram as terras, doaram ou venderam a preços muito baixos. Outras leis foram muito importantes nessa época em São Paulo, como os códigos de conduta, que tinham algumas das regras sobre as relações sociais, de trabalho, e também falavam um pouco sobre como as casas deveriam ser construídas. Uma outra mudança importante, que acompanhou a adoção do trabalho livre e assalariado, foi a imigração. Ela cumpriu dois papéis principais. Grande parte da elite daquela época se recusou a empregar os negros libertos, com o argumento de que eles não se adequavam para o trabalho livre. É importante a gente lembrar que a escravidão depende de tirar a humanidade das pessoas, de desumanizar elas. Isso não mudou com o fim da escravidão, e até hoje a gente ainda não superou isso, basta ver os recentes acontecimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Com o fim da escravidão, a elite estava muito preocupada. Tem relatos que eles dizem: Gente, como é que a gente vai conseguir trabalhador se não pode mais escravizar os negros? E aí, só para ninguém dizer que é exagero, eu vou ler uma passagem do livro da Lorena Telles, O Libertas entre os Sobrados, em que ela destaca uma fala de uma senhora, em 1882, que ilustra bem esse momento. Segundo o que venho observando, tenho a impressão de que o Brasil, logo de início, irá sofrer horrivelmente com a abolição da escravidão, porque ainda não se decidiram aqui pela imigração europeia, nem ofereceram aos mais úteis imigrantes, os germânicos, condições bastante favoráveis. Sofrerá por dois motivos. Primeiro, pela extinção das forças trabalhadoras nos campos e, em seguida, pela repentina invasão de suas cidades por elementos nocivos, ou, na melhor das hipóteses, inúteis. Então, o primeiro papel da imigração era garantir mão de obra e embranquecer a população, já que se recusou o trabalho livre para os negros. O segundo papel foi um alinhamento das elites nacionais aos interesses internacionais. A Europa estava passando por uma crise bastante profunda naquela época, principalmente a Itália, e a imigração serviu como uma luva para desafogar os países europeus, porque eles não iam mais precisar lidar com uma parte significativa das suas populações. Em 1895,
40% dos imigrantes que chegavam ao estado de São Paulo ficou na capital. Esses imigrantes se juntaram a dezenas de milhares de negros que procuravam uma forma de sobrevivência nas cidades. Além deles, a elite, que até então preferia morar nas fazendas do interior, resolveu vir morar aqui também. Mas para isso, eles direcionaram o investimento de capital privado e público para criar uma parte da cidade que fosse a imagem e semelhança deles. Na verdade, a imagem e semelhança da Europa, né? Mas enfim. Além disso, estava rolando o primeiro surto de industrialização em São Paulo. É importante destacar que a industrialização depende e induz a urbanização. Se a gente somar tudo isso, dá um crescimento muito grande de São Paulo. A cidade passou de 23 mil habitantes em 1872 para 130 mil em 1893. Esse crescimento populacional tão grande assim significa também um aumento muito grande da demanda por moradia, o que em uma sociedade de mercado resulta em aumento dos preços. Além disso, as dificuldades de transporte eram muito grandes. Mesmo com os bondes, as velocidades médias ainda não superavam muito as de quem caminhava, e demorou bastante até que ele fosse suficiente barato para que os trabalhadores pudessem usar. Por isso, essa busca de moradias acontecia em uma área muito pequena, junto ao centro histórico, principalmente no sentido oeste, onde se concentrou 70% da população. Então a demanda era muito grande e muito concentrada, o que tornou a moradia muito cara. Com o aumento da demanda e com a possibilidade de lucros cada vez maiores para os investidores, a forma de baratear a moradia foi reduzir o seu tamanho para o mínimo possível, muitas vezes menos do que 10 metros quadrados, e também diminuíram a qualidade das construções. Foi assim que surgiram os cortiços, que eram muito pequenos, com muitos moradores e, além de tudo, mal construídos. Naquela época, a legislação era muito permissiva e insuficiente para garantir qualidade para as moradias. Na verdade, ela precisava ser assim, por dois motivos principais. O primeiro deles é que as ideias liberais dominavam o Estado e impediam que se fizessem muitas restrições, para que não se reduzissem os ganhos dos investidores. O segundo é que o aumento do custo das moradias implica também no aumento do custo de vida. Em outros termos, aumentam os chamados custos de reprodução da força de trabalho, que envolvem também gastos com educação, com saúde, com lazer. E isso aumenta a pressão sobre os custos de produção na indústria, porque os salários precisariam ser maiores. Então, para manter os custos de produção baixos e os lucros altos, é importante que a moradia seja barata. Mas, por outro lado, quem estava construindo os cortiços queria que os preços fossem cada vez mais altos para lucrar cada vez mais, e aí a gente tem uma contradição. E como é que se resolve essa contradição? Os trabalhadores só tinham como alternativa os cortiços, que além de pequenos, superpovoados e mal construídos, também não tinham infraestrutura. Até o fim da escravidão, eram os negros escravizados que iam buscar água na fonte, esvaziavam as latrinas, abriam e fechavam as portas e janelas, e isso não existia mais. A instalação das infraestruturas demorou muito para acontecer. Só para dar uma ideia, as redes de água e esgoto só começaram a ser instaladas em São Paulo na década de 1880. E em 1888, só 500 prédios dos 7 mil existentes naquela época estavam conectados na rede de água. E adivinha de quem eram esses 500 edifícios? Aí o resultado não podia ser outro. Além de morar em cortiços, a maior parte da população vivia junto com lixo, esgoto, sem água potável, em casas sujas e úmidas. Era esse o ambiente perfeito para a propagação de doenças, como de fato aconteceu em 1893, com a febre amarela e o cólera. As teorias médicas da época diziam que os miasmas eram culpados pelas doenças. E aí se misturaram posições ideológicas que aumentaram os preconceitos contra a população mais pobre, que foi considerada suja, doente, criminosa, promíscua e sem moral, como a gente pode ver em um relato de um agente de saúde da época, retirado do livro Origens da Habitação Social no Brasil, do professor Nabil Bonduc. São indivíduos que vivem na miséria e abrigados aos pares em cubículos escuros e respirando gases mefíticos que exalam de seus próprios corpos não asseados, ou seja, não tinha nada a ver com a falta de água, com a falta de esgoto, nada disso. Era uma culpa da pessoa.
Perdem de uma vez os princípios da moral e atiram-se cegos ao crime e ao roubo de forma a perderem sua liberdade, ou ganharem por essa forma meios de se alimentarem ou dormirem melhor. Basta, como nos tem inúmeras vezes acontecido, penetrar em habitação aglomerada de italianos para se depreender desde logo que o menor preceito de higiene e de moral, que é a base do edifício social, ali não existe. O que eu quero destacar aqui é que criar estigmas é uma das estratégias de um grupo social para dominar os demais. Se criaram ideias falsas sobre um grupo de pessoas para inferiorizar e culpar elas pelos males que elas sofrem. Num outro vídeo, eu falei sobre as ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. Essa expressão que eu aprendi com a professora Hermínia Maricato. Eu quero reforçar isso porque é muito importante para a gente entender como a cidade é produzida. Aqui nesse caso, as ideias fora do lugar são exatamente essas ideias que se formam sobre os mais pobres e que quando a gente verifica na prática, elas não são verdadeiras, mas mesmo assim elas continuam sendo reproduzidas. Já o lugar fora das ideias são os próprios cortiços. Nós temos livros inteiros falando sobre as casas da elite, mas sobre a casa dos mais pobres tem muito pouco. O professor Nabil Bonduque escreveu que se não fosse a crise sanitária de 1893, nós saberíamos praticamente nada sobre a casa dos mais pobres. Mesmo assim, o que a gente sabe é uma visão bastante elitista e preconceituosa. Esse conjunto de ideias e fatores é fundamental para a construção das desigualdades e para a manutenção da ordem. Os preconceitos contra os mais pobres e a desumanização dos negros justificou a adoção de medidas violentas em nome da saúde e da segurança pública. Se culpou as pessoas e suas casas pelas doenças e não todo esse contexto social que a gente viu até aqui. Por isso, se criaram leis que permitiram invadir casas, remover as pessoas e até demolir ou queimar sem dar uma outra alternativa de moradia. Isso fez parte da manutenção da ordem, de um novo arranjo social que estava em construção desde a passagem do trabalho escravo para o livre. Além disso, muitos dos imigrantes vieram junto com os ideais socialistas e comunistas, que estavam crescendo na Europa naquela época. Com a condição de vida que eles encontraram aqui no Brasil, eles passaram a questionar a ordem social e só recebiam a violência policial como resposta. Um higienista do século XIX justificou assim a necessidade de intervenção violenta do Estado. O socialismo, destruidor e pernicioso para o progresso de uma nação, encontra nesses centros das grandes cidades uma atmosfera favorável para o seu engrandecimento. A população estava vivendo na situação mais precária possível, estava morrendo, e os caras ainda têm coragem de vir dizer que são socialistas que são perniciosos e destruidores. Por causa disso, se adotaram medidas violentas de controle social que não eram nem um pouco escondidas. Dois relatos da época diziam: a higiene não pode cingir-se às leis gerais que regem a sociedade. Muitas vezes precisa, a bem da salubridade pública, intervir ditatorialmente, praticando mesmo violências segundo a gravidade da situação. E um outro diz: o meio de garantir a inocuidade daqueles pardieiros era destruí-los pelo fogo, providência que foi tomada sem hesitação. Ah, mas Alex, isso já mudou muito, não é mais assim. É assim, sim. Até hoje é dessa mesma forma que se tratam os mais pobres e os negros nas favelas do país inteiro. E antes que alguém venha dizer que aquele discurso do final do século XIX servia para todo mundo porque era uma questão de saúde pública, não era não. Não se botou fogo nos casarões do Barão de Café porque o problema não era a doença, eram os doentes. Os mais pobres é que foram culpados pelas doenças. Isso tudo serviu a uma organização do espaço das cidades. Como eu disse no começo, São Paulo cresceu muito. Vieram para cá os negros libertos, os imigrantes pobres e os mais ricos. Todo mundo vivendo na mesma cidade. Além disso, as noções de espaços públicos e privados estavam mudando muito e isso demandava um novo arranjo social e uma nova organização do espaço. Vocês acham que os mais ricos, que viam os pobres como sujos, doentes, violentos e tudo mais, iam simplesmente aceitar dividir os mesmos espaços? Eles não iam tratar os mais pobres assim, né? Ah não, meu senhor, por favor, fique à vontade, pode passar, esteja... Não, né? Claro que não. O que eles mais queriam era separar todo mundo. Já que não dava para não ter operário,
que pelo menos os mais pobres não fossem para o espaço dos ricos. E assim começa um projeto de segregação. Como naquela época as condições de transporte eram muito limitadas, não dava para morar muito longe. Então os grupos sociais moravam próximos uns dos outros. A segregação naquela época a gente chama de segregação por diferenciação. Isso significa que a casa, as roupas, os lugares dos ricos eram diferentes dos mais pobres. Os bairros que eles moravam eram vizinhos, mas eram muito bem divididos. Olha essa imagem que está aqui do lado, do mapa de São Paulo de 1930. De um lado, a Avenida Angélica, com casinhas pequenas, tudo juntinho uma da outra, os quarteirões bem divididos em vários lotes pequenininhos. Mas do outro lado da avenida, aí são lotes grandes, casas isoladas, morava só uma família por casa, tinha jardim e tudo mais. Foi dessa forma que surgiram os bairros de Campos Elíseos em 1879, Higienópolis em 1890 e a Avenida Paulista em 1891. Higienópolis e a Avenida Paulista foram mais eficazes em manter os pobres afastados porque eles conseguiram criar leis próprias que definiram como tinha que ser o lote, a casa e que só poderia morar uma família por casa. No fundo, o que essas leis fizeram foi deixar os terrenos e as construções muito caras nesses bairros, o suficiente para não construírem cortiços ali, que só foram proibidos na década de 1890, depois da crise sanitária. Mas mesmo assim, eles continuavam a ser construídos, só que fora desses bairros, da elite, porque não tinha nenhuma outra alternativa viável para a classe trabalhadora. Para terminar, eu acho que deu para perceber como a construção da cidade envolve muitas variáveis, muitos atores e muitas ciências também. Nesse caso, a gente falou de Estado, de ciências médicas, do direito, de um monte de outras noções de sociologia e de economia. É isso que eu quero transmitir com esses vídeos. É isso que significa dizer que as cidades são produto de relações sociais bastante complexas. Enfim, por hoje era isso, mas antes de terminar, eu quero deixar um recadinho. O conteúdo de todos os vídeos tem uma versão escrita na plataforma Medium. Eu também tenho uma conta no Instagram e no Twitter, nesses endereços que estão aparecendo aqui do lado. E a bibliografia principal desse vídeo está aqui embaixo na descrição. Se inscreva no canal, se gostaram do vídeo, deixe o seu like. Até o próximo.